Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Os que me assistem pela televisão, nós estamos na Igreja da Graça de Campinas, na José Paulino 781, no centrão da cidade, esperando você vir também na igreja para receber as mais lindas e ricas bênçãos. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos entrar na mensagem. Eu fiz aqui, em outros cultos, uma pergunta e eu quero aqui a sua resposta. O título é: A Morte que é Buscada. Morte que é buscada. Então eu pergunto aos senhores: alguém busca a morte? Busca ou não busca? O que é que vocês acham aí? Busca mesmo? A morte pode ser buscada? Pode ser invocada, buscada? Então eu tive cultos aqui que pessoas falaram que sim, outros falaram que não. E tive cultos que pessoas falaram que não. Mas aí eu dei um exemplo. Uma pessoa que sai de casa no intuito de roubar, assaltar alguém, mão armada ou não armada, arma de fogo, arma fria, ela pode encontrar uma pessoa que também esteja armada. E ela assalta, o cidadão vai lá e revida o assalto e mata o ladrão. Ele buscou ou não buscou a morte? Se ele roubar a pessoa, assaltar, no que ele foge, a polícia vai atrás, troca de tiro, ele pode morrer ali. E aquilo vem acontecer porque ele buscou a morte. Um casal, um homem casado ou uma mulher casada, pode buscar a morte, pode trazer, invocar a morte? Pode, uma pessoa casada? O homem é casado, sai de casa e vai pelas ruas afora, e tem ele um amante, tem ele uma outra pessoa, ela tem, ou até solteiro, aí está se misturando lá, se envolvendo com uma pessoa casada, ou até não casada. Contrai uma doença, e essa doença pode levá-lo à morte. Ou ele vai se engraçar com uma outra pessoa, e essa pessoa é casada. E o marido daquela, ou a esposa daquela, fica irritado e diz: eu vou me vingar. E vai lá e mata aquela pessoa. O que aconteceu? Aquela pessoa buscou a morte. A pessoa pode buscar a morte pelas palavras? Opa, essa aí pode buscar a morte pelas palavras, pois a própria palavra de Deus, ela nos fala que a vida e a morte estão no poder da língua. O que a pessoa falar pode fazer com que ela tenha vida ou a morte. Entenda bem. A Bíblia Sagrada nos fala de um homem chamado Eliseu e o seu obreiro. Eliseu era um homem que tinha uma unção muito grande, a unção dobrada do Espírito que estava sobre o Elias. E o Geazi era o seu obreiro. Quando o Naamã foi ter com o homem de Deus e ficou purificado, diz a palavra que o Naamã era chefe do exército do rei da Síria, homem respeitado, homem valente, de guerra, acostumado a entrar em guerras, em batalhas, e matar, e dar livramento, etc. O Geazi foi da casa de onde estava o profeta até o Naamã, e mentiu para o Naamã. Disse: olha, umas pessoas da região montanhosa veio aqui atrás do meu senhor
E coitadinho deles, preciso de ajuda. Aí o senhor ofereceu lá, o homem de Deus não quis, mas se o senhor puder. Eu na hora me vi assim na minha cabeça, imagine vocês, o Naamã tão grato que ficou pela purificação da lepra, dissesse assim para o rapaz: o homem de Deus quer? Sim, ele mandou vir aqui, usando o nome do profeta. Sim, ele mandou vir aqui buscar para ajudar esses jovens que veio de uma outra região. E o Naamã dissesse: eu estou tão grato por esse milagre, então eu irei ter com o profeta novamente. Suba-te aqui na minha carruagem, que nós vamos lá. Você já pensou? Ele ia falar: não, você não pode ir junto. Mas por que eu não posso, meu amigo? Por que eu não posso? Não, é porque eu vou ter que abrir o jogo. Você mentiu para mim, rapaz. Sou homem de guerra, estou acostumado a matar pessoas rindo, e você vai mentir para mim? Mas as palavras dele causou a lepra nele e na sua descendência. Então eu vou falar aqui sobre morte que é buscada. Pessoas que buscam a morte. E o assunto é sério. Muito sério. Requer atenção para você chegar perto dos seus familiares, amigos, vizinhos, e distribuir essa mensagem por aí afora. Tem muita gente buscando a morte. Estão chamando a morte para si. Mas eu falei do Naamã, do Giaz, falei da morte que pessoas buscam no casamento, falei da morte de pessoas que saem assaltar, roubar. Tem pessoas que cheiram e fumam até dar uma overdose, injetam alguma coisa e morrem. E aí por diante. E tem a morte que muitos buscam no campo espiritual, que a pessoa não dá crédito. Vamos lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus não tem prazer, meus irmãos, não, em sacrifícios, quando a pessoa faz, e despreza em ser uma pessoa obediente. Eu tenho pregado assim: quando muitos não conseguem agir, conseguir na palavra de Deus, ela não consegue através do que é certo, através do caminho certo, e então ela procura resolver o problema em modos em que ela imagina. Deus nos dá o jeito de sermos abençoados. Eu não opto por aquilo que Ele diz na sua palavra. Eu não sou obediente, eu não cumpro a palavra de Deus. Não cumprindo a palavra, não sendo obediente, então eu imagino, eu crio meios para que eu consiga resolver os meus problemas. Então, em outras palavras, ela age nos sacrifícios, ela age em loucuras, ela tenta resolver os seus problemas em caminhos, meios que Deus diz: vai quebrar a cara, porque eu não estou aí. O que eu quero de vocês é simplesmente a obediência no que eu pus aí. Basta você cumprir, obedecer o que eu já pus, e eu serei com vocês. Agora, quando nós não somos obedientes no que a palavra de Deus diz, aí nós agimos através de sacrifícios.
e sacrifícios loucos, coisas doidas, que Deus não assina embaixo. Tentamos, criamos meios, modos imagináveis, nós imaginamos jeitos para que possamos alcançar alguma coisa. Aí entramos com aquele Salmo 77, que eu falei aqui no domingo, que o missionário deu lá no Engabaú, que ele diz: na minha angústia, eu expliquei que a angústia existe. Perdão, a angústia existe, o dia difícil existe, o dia tenebroso existe, o dia de dores existe, mas esses dias só nos alcançam quando descumprimos, desobedecemos a palavra de Deus. Por quê, pastor? Está escrito, Jeremias 1,12, eu estou de olho na minha palavra, porque se eu disse que eu guardo você, se eu disse que te abençoo, eu guardo e abençoo. Agora, se você descumprir a minha palavra, não obedecê-la, então eu estou fora e você fica vulnerável. Aí o dia de dores, o dia de angústia, ele nos alcança. E o único jeito de fazer com que o dia de dores, de angústia não nos pegue, e se pegou, é você voltar ao Senhor arrependido, se consertar diante de Deus, para Ele te abençoar. Vai guardando, vai prestando atenção, vai guardando, que esse é o caminho. Não, eu não faço nada disso. Se você não faz nada disso, deve fazer o que diz aqui no livro de 2 Samuel, mas só completando esse 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. É melhor obedecer, é melhor cumprir aquilo que Deus diz na sua palavra. Mas se eu cumprir e me deu problema não dá. Mas se acontecer alguma coisa que possa ser prejudicial a você, fique em paz, porque foi o próprio Deus que disse. Nada que venha de Deus, olha quem tem ouvido aí, está precisando ouvir isso. Nada que venha de Deus é para a sua destruição. Nada, 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 nada. Alguém vai lembrar de uma mensagem, uma campanha até que eu fiz de Santa Ceia, bem lá atrás, quando Jesus Cristo chamou Pedro. Pedro disse: Senhor, chamou não, disse, pode vir. Se és tu, manda-me ter contigo do barco para a água. Se és tu, manda-me ter contigo. Se Jesus Cristo quisesse que o Pedro afundasse, Jesus não ia querer, ele não ia chamar o Pedro. Ele queria que o Pedro saísse do barco, já que ele falou, e o Pedro pisasse em água, como se estivesse pisando na terra seca, e andasse com tranquilidade, e alguém falasse: o Pedro está andando, gente. Olha que obra bacana, bonita. Viveu o sobrenatural, viveu o impossível. Jesus não queria que o Pedro afundasse. O Senhor não quer que você fique desgraçado, sofrendo e com problema. Você teve alguma queda? Teve alguma coisa? Põe no teu coração, nada é por acaso. Aquela queda foi porque você desobedeceu em uma área a palavra de Deus. Aquela queda é para que você se levante com tudo. Aquilo não é o seu fim, como eu tenho pregado. Vamos correndo lá para 2 Samuel 11:1. Vamos ver aqui o que a Bíblia Sagrada fala de desobediência. No Salmo 77, que nós já vimos aí, diz a palavra: no dia da minha angústia, busquei ao Senhor. Então a angústia existe. Porém ele diz: quando eu estive angustiado, eu não fui para a casa de ninguém, eu preguei isso aqui, e à noite eu dei mais essa palavra, só ela. Quando eu estive angustiado, eu busquei a Deus. Eu não tenho que buscar a nada
a ninguém, não ficar conversando com João e com Maria, correndo para cá de alguém, eu não tenho que mandar mensagem, eu não tenho que ligar para ninguém, eu tenho que pôr a minha cara na palavra de Deus, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que chegar perto do servo de Deus, eu não tenho que estar perto de quem pareça ser, ou que tenha cacuete, ou que tenha jeito de Deus. Eu tenho que buscar o Senhor quando eu estou angustiado, quando eu estou com problema. Não tem que sair falando, eu estou passando problema, eu estou com problema, como se aquela pessoa fosse Deus e você expor. Você tem que falar com Deus. A igreja está aí para te ajudar, o pastor está aí para te ajudar, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, está aí, você tem que buscar a Deus. E ele diz, e estendi as minhas mãos na noite, e noite nós falamos que é escuridade, trevas, a noite é o mundanismo, são pessoas erradas. Você está com um problema, tem um problema, você vai tentar resolver o problema à noite, na escuridão, com a pessoa errada, no lugar errado, pois diz a Bíblia, estendi a minha mão de noite, e não cessou, ele disse, e não cessou. Então você tenta resolver de noite, você quer pegar a coisa, você quer segurar. Eu disse, quem nessa vida já não entrou num quarto, numa casa que faltou luz, a lâmpada queimada, tudo escuro, você não via nada, entrou, saiu tropeçando em tudo e se machucou. Achou aí, e você, não, peraí, e está no escuro assim, querendo apalpar alguma coisa e não consegue. É você ir a pessoas, lugares, e você diz, não alcancei a solução do problema, mas não vai alcançar mesmo. Aí o que eu frisei bem, que ele diz, a minha alma recusa ser consolada. Eu não aceito que ninguém me admoeste, que ninguém me corrija, ninguém diga para mim que eu estou errado, não aceito que ninguém venha falar comigo. O que tem de gente nesta vida que não aceita, ela está sempre certa, todo mundo está errado, só ela que está certa. Ela não aceita o consolo. Eu expliquei isso na igreja, expliquei para os pastores da região, expliquei no outro dia, agora. O jeito de Deus consolar é diferente do nosso. Nós amamos uma pessoa e demonstramos amor somente fazendo carinho e cafuné. Quem está comigo aqui há tanto tempo, nunca me ouviu falar o que eu vou falar. Nós demonstramos o nosso amor por alguém fazendo cafuné, cabeça no peito e mexer assim para dar sono. E com palavras meigas, doces, com um tom de voz bem caidinho, eu te amo. Sabe como é que Deus mostrou que Ele nos ama? Mandando o Filho dele morrer por nós na cruz e sofrer com tudo aquilo. Foi daquele jeito que Ele mostrou como é que Ele nos ama. Sabe como é que Jesus Cristo, Ele mostra que nos ama? Nos repreendendo, nos batendo, chamando a atenção. Ele diz que repreende, chama a atenção a quem ama. Isso quer dizer que às vezes nós achamos que consolar uma pessoa é aquele jeito, olha, e Deus, Ele tem um jeito que é o jeito correto. Aqui diz que eu não aceito ser consolado, eu não aceito que ninguém venha falar, deixa eu fazer. Amigo, aceita alguém estendendo as mãos? Mas quando ele veio estender a mão para mim, foi assim. Mas tira ou não tira você da situação? Tirar, tira. Então deixa de conversa fiada. Para de procurar a morte. Olha o que aconteceu aqui, 2 Samuel 11:1. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra,
enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Vamos por etapa aqui rapidinho. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, no dia e na hora que o Davi deveria sair para a guerra, que é determinado ele a sair, que ele tinha que sair, ele não saiu. Houve uma certa desobediência aí, a Deus e à ordem dos reis. Ele não foi. Havendo desobediência, Deus já se afasta. Havendo desobediência, Deus já se afasta. Descumpriu, não cumpriu, Deus já vai se afastar. Enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon. Eu disse aqui, meus irmãos, que existem batalhas que são suas. Tem guerras, batalhas, que você não pode passar para ninguém, porque ela é sua. Aquela peleja, aquela batalha que o Davi não foi, mas mandou outros irem, aquela peleja, aquela batalha não era do Joabe, aquela peleja, aquela batalha era do Davi. Tem gente que não tem estrutura nenhuma para aguentar uma peleja, uma batalha que cabe a você. Às vezes você determina uma batalha, uma guerra que cabe a você, aos seus, e eles não têm estrutura. Ainda que eles vençam esta batalha, ainda que eles tenham vitória, mas a batalha e a vitória era do Davi, não era do Joabe. Então vai prestando atenção. Tem coisas que você diz, eu não vou fazer não, está muito árduo. Não fuja desta responsabilidade, não fuja desta batalha, porque ela cabe a você. Não abandone, não ponha outro. Mas ele tem capacidade, ele vai vencer, mas ela não é dele, ela é sua. É você que tem que arcar isso, é você que tem que enfrentar. E diz, e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Bem, onde é que o Davi ficou? Eu preguei aqui uma vez, onde é que ele ficou? Quem é que lembra? Ele ficou em casa, aonde ele ficou? Quem é que lembra? Eu preguei uma vez, uma bênção que o pastor já me deu e outros tantos deram. Davi ficou em casa, aonde ele ficou? Na zona de conforto. Alguém vai por mim, então eu não vou. Alguém pelejará por mim, então eu não vou pelejar. Meu irmão, não fique na zona de conforto. O Davi ficou. Todo aquele que cruza braços, não vai pelejar, não está onde Deus determina, olha para mim, está pedindo a morte. Como dizia minha falecida mãe, está pedindo sarna para se coçar. Tem gente que busca o tipo de vida que está vivendo. Buscou. Você tem que hoje dar um basta nisso. Eu tive pessoas aqui que disseram para mim, olho no olho, pastor, essa palavra foi para mim, eu tinha que estar aqui hoje. Não adianta, você não pode fazer isso. Tem gente que não tem estrutura, você tem que sair da zona de conforto, você tem que enfrentar, você tem que batalhar, a batalha é sua, a vitória é sua, você não pode fugir, não pode correr. Tem que arregaçar as mangas aí. 2. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista.
Eu pergunto aos senhores, vocês sabem por que o Davi viu essa mulher? Ah, igreja, por que o Davi pôs os olhos nessa mulher? Estava o quê? Ocioso? Teve uma pessoa que me respondeu certo aqui hoje, no outro culto. Se o Davi estivesse na batalha, ele via essa mulher? Então, olha só, tem gente que chama a morte, não chama? Quando você tem que estar no lugar, o Espírito Santo de Deus te causa um temor aí agora. Ele te causa um temor. Quando você tem que estar no lugar que é determinado para você estar. Quando você tem que brigar, pelejar aquela guerra que cabe a você, designada a você. E você diz, não, eu lá não estarei, vou ficar na zona de conforto. Está chamando a morte para você. O Davi se colocou a ficar em casa, na zona de conforto. Ali ele ficou. Quando ele se levantou, foi para a sacada do Palácio Real. Tinha toda a terra de Jerusalém para ele olhar. Ele bateu os olhos naquela mulher, que tudo indica, provavelmente lavando ali aqui o pescoço, jogando água no rosto, tornozelo, a mão. Calou. O Davi olhou e desejou. Eu pus aqui assim, para onde os seus olhos estão olhando? Tem gente que tem um olhar tão negativo, a pessoa é tão endemoniada, mas é tão endemoniada, que você pode colocar a luz para ela consegue ver trevas. Se você colocar a coisa mais bonita, ela consegue ver o feio. Se você colocar a coisa mais pura, mais meiga, mais doce, ela consegue achar o ruim, o ridículo, a pé de tropeço. O Davi olhou para aquela mulher, e ele conseguiu ver naquela mulher qualquer coisa que não estava existindo. Ela não estava ali se despindo. Ela não estava ali fazendo, como é que chama o negócio de se despir? Striptease. Não estava. Calor e ela ali se molhando. O Davi conseguiu com aquele olhar, mas por que ele já tinha esse olhar, pastor? É o que eu estou falando, irmão. Quando a pessoa é desobediente, descumpre a palavra, você acha que ela vai ter que tipo de olhar? Que olhar você acha que uma pessoa que é desobediente está fora da palavra? O que você acha que ela vai olhar? Pode aparecer Jesus Cristo, vai dizer assim, não, esse é o demônio. Amigo, isso é Jesus que está aqui. Ele diz, ninguém me engana não. Rapaz, você é doido, você não está conseguindo ver Jesus? Lembra do caso lá que eu sempre falo, dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Os homens estavam tristes, saindo de Jerusalém, lareira de Deus, casa de Deus, o significado de Jerusalém, casa de Deus, é como se eles saíssem da casa de Deus e fossem para Emaús, lareira de Deus, Emaús, lugar de águas mornas, saísse da fogueira e fosse para a água morna, não, lá é melhor, lá eu vou achar, vai achar o quê, meu amigo? Jesus aparece no meio do caminho, junto deles, do lado deles, e eles não conseguem ver Jesus Cristo. Você acha que uma pessoa que é descumpridora da palavra de Deus vai achar o quê, irmão? Ela vai enxergar o quê? A mulher estava ali vestida, é só você imaginar que agora, todas as pessoas da época profética e apostólica, e até nos dias de hoje lá, que as mulheres usam burcas e tudo mais, todas vestidas, até por causa do calor, que eles se vestiam tudo para cobrir do calor, e aquela mulher, quem sabe, lavando só o pescoço aqui, o rosto, a mão, o tornozelo, Davi. Você viu o que, Davi? A pessoa má só vê maldade, irmão. Quem descumpre a palavra, está chamando a morte para si. Para onde os seus olhos estão olhando? O que é que os mesmos estão vendo? Isso aqui é para nós. O que estão vendo te levarão
a quê? A vida ou a morte? O que é que você está vendo, ou o que é que você está falando? O que é que você está pensando? O que é que você está fazendo? Vai te levar para a vida? Vai te levar para a morte? Ah, é a vida, pastor. Então vamos fazer o seguinte, meu irmão. Vamos discutir, não. Não vamos discutir. Vamos ficar em paz. Depois você fala comigo. Vamos ficar em paz. 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. Bem, irmão, se ele já mandou indagar quem era aquela mulher, o Davi já estava o quê? Tomado, dominado, possuído. Já por uma coisa negativa. Vai prestando atenção aqui, ó. E mandou indagar sobre aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Quando o rapaz disse, é a mulher do Urias, a partir do momento que disse que era mulher de alguém, é casada. Aí eu dei um exemplo aqui hoje, ó, presta atenção. Vamos fazer uma homiléticazinha que eu fiz nos outros cultos. Vou tirar a aliança, não sou casado, tá bom? Ó, não sou casado, sou solteiro. Tem 6 meses que eu estou aqui em Campinas. Sou solteiro, eu chego aqui, começo a pregar. Eu já andei reparando aqui que tem uma irmã aqui bonitinha, aqui, gostei dela. E eu estou olhando para a irmã aqui, toda vez eu faço o culto aqui, a irmã está no culto e tal, sou solteiro. Eu pergunto aos senhores, posso olhar para essa irmã? Posso ou não posso? Posso ou não? Ah, tudo crente, misericórdia. Igual outro culto, irmão, olha para mim, pelo amor de Deus, abre a cabeça, irmão. Acabei de tirar aliança e estou dizendo para vocês que eu tenho 6 meses que eu estou na igreja aqui de Campinas. Eu vim para cá assumir a igreja 6 meses atrás. Eu sou solteiro. Não interessa, eu sei lá o que ela é, irmão, esquece ela. Esquece ela, irmão, estou falando eu. Não quero saber dos outros. Você não tem que se meter, você está se metendo na vida dos outros. Ora. Eu estou dizendo se eu posso olhar, eu sou solteiro, eu posso olhar, toda vez que eu faço culto, acabo o culto, e a irmã entra, eu vejo ela entrar, e tudo, eu estou olhando para a irmã, e eu acho que eu estou gostando dessa irmã. Eu posso olhar para ela? Posso gostar dessa irmã? Aí eu vou no obreiro que já tem muito mais tempo aqui na igreja e digo assim, ô irmão, aquela irmã que sempre senta ali, aquela assim, de cabelo assim, aquela assim, mais alto, não a baixinha, não sei o que, aquela, quem é aquela irmã lá? Ela é casada ou ela é solteira? O obreiro diz, pastor, ela é casada. Eu devo ou não devo continuar olhando? E eu comecei a gostar dela, mas não sabia que ela era casada. O que eu faço agora? Meu Deus, vou até pedir perdão, Senhor Jesus, não é isso? Meu Pai do céu, cavalos e cavaleiro, Senhor dos exércitos, ó Deus, né? Eu até tremendo. Ai, eu olhei para aquela irmã, e aquela irmã é casada. Vou pedir perdão a Deus, o que não deu estar com a minha cabeça. Mas a irmã, não, é jovem, solteira. Não, a irmã nunca casou, parece casada, mas é solteira. Posso? Pode. Ok? Então vou voltar lá para o casado. Vamos voltar para o casado. Posso olhar para essa irmã? Nem pensar, nem no sonho. Correto? Nem no sonho.
O Davi chamou o servo e disse: meu servo, quem é aquela mulher lá embaixo? Ele já está errado. Ele já não devia nem estar ali. Mas o servo disse: ah, é a filha de Eliã. O servo completou: mulher de Urias. O Davi deveria falar: meu pai, cavalos e cavaleiro. Que loucura da minha parte. Mas não, o Davi foi lá e chamou, não quis nem saber. Ele não quis nem saber. Falou: chama ela aqui. Se ela é casada, se ela é solteira, chama ela. E deitou com ela. O que o Davi está chamando? Quando nós descumprimos a palavra, somos desobedientes, não executamos aquilo, falamos pelos cotovelos, enxergamos o que não devemos enxergar, estamos chamando a morte. Vocês têm que aprender, graças a Deus que essa mensagem está sendo gravada aqui para passar em todo o território nacional, tem que aprender uma coisa: aquilo que você faz que entristece o Espírito Santo, mas agrada a você, não se esqueça, você está chamando a morte para si. Você está pedindo ao Espírito Santo: se afasta de mim. Está pedindo a Jesus: Jesus, dá um tempo, chega. Foi o que o Davi fez. Olha aqui, ó. Ele foi lá, chamou a mulher. 4. Então enviou Davi mensageiro e mandou mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Ah, e agora? E agora? O Davi chama lá o marido dela e tenta passar a perna. É assim que acontece. O Davi já está dominado, irmãos. Ele passa a perna no marido, passa a perna na mulher, passa a perna em todo mundo. Faz o Joabe, servo fiel, participar disso. Faz os soldados participarem disso. Faz os seus que estão ali no reino participarem disso. Olha um abismo chamando o outro. Olha o pecado aumentando. A ponto de ele embebedar o Urias lá, e o Urias ficar deitado na escada, e alguém de manhã cedo falar: meu senhor, o Urias não foi para casa não, hein? O quê? Ficou deitado aí. Quer dizer, todos aqui participando do erro do Davi. Eu disse para os auxiliares hoje aqui, tem gente que é muito trouxa, eu fico enojado, bravo com isso. Escuta o que o homem de Deus vai falar com você aqui hoje. Quem te passa alguma coisa para você cair, já está dominado. Ele já dominou outros. Ele está querendo dominar você. Quando alguém te traz uma coisa que é para desgraçar, porque já desgraçou 3, o próximo alvo é você. Pelo amor de Deus, se despertem. Você não está entendendo que aquela pessoa endemoniada, agora ela está querendo derrubar você. Você é o alvo dela. Ele quer ganhar você agora. E o Davi conseguiu fazer com que todos os seus soldados participassem daquilo. Corre lá para o 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele, com os seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele,
E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Meus irmãos, olha para mim, tem gente que misericórdia. Olha o Salmo 77, finalzinho do 2. Tem gente que não aceita orientação, não aceita consolo, por mais que você fale, não é com ele, não é comigo. Está falando comigo? O profeta Natã está falando para ele assim: meu senhor, aconteceu um negócio aqui no reino. Só tem que ficar sabendo. O que é? Aconteceu isso, o pobre, o rico, foi lá, matou, pegou um pouquinho, a outra não tinha nada, e a outra que agora não tem nada, e ele foi lá e fez uma festa. E o Davi nem se tocou que era com ele. Tem gente na igreja que você dá uma mensagem, acaba o culto, tem gente que fala assim: pastor, mensagem toda para mim. Deus falou comigo, pastor, eu sou essa pessoa, eu tenho feito isso, eu vou parar hoje. Graças a Deus, eu escutei pessoa aqui hoje: pastor, eu vou parar de fazer tal coisa. Escutei hoje, graças a Deus. Eu parei, vou parar, acabou. A mensagem foi para mim. Quer dizer, a palavra toca, é direcionada à pessoa. Mas tem gente que você dá a mensagem, não que eu pregue desta maneira, graças a Deus. Hoje aquele irmão me paga, aquela irmã vai me pagar hoje, porque isso é infantilidade. Nenhum pregador deve fazer dessa maneira. Nenhum pregador deve dar mensagem para ofender aquele, para ofender aquela, porque hoje ele me paga, ela me paga. Mas a mensagem, ela, por incrível que pareça, Deus até quer falar com aquela pessoa, alguma coisa está para acontecer, Deus fala com aquela pessoa, quer falar com ela não consegue sentir que é com ela. Mas por que não, pastor? Por que essas coisas acontecem? Meu irmão, minha irmã, como convencer uma pessoa que não quer ser consolada? Como ganhar uma pessoa que está convicta daquilo que é errado, que ela diz que é certo? Quantos de vocês aqui, em casa, quem me assiste, já disse para o seu parente e falou: João, Maria, você está errado, filho. Mulher, marido, vó, pai, está errado. Já disse para o seu filho: meu filho, para, a polícia já veio aqui. Olha, aquele moço disse que vai te matar se você não pagar. Para com isso. Você já levou um tiro. Olha essa marca aí. Olha, já você amputou o dedo. Você perdeu o emprego. Você tem que parar com esse negócio. Você perdeu o emprego. Sua mulher não te quis mais. Mas não adianta. O Natã está falando e o Davi: quem é? Fala para mim quem é esse miserável. O Davi disse: é você, amigo. Para fechar aí, vamos lá, rapidinho, no 11. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Tem gente que faz um negócio escondido, amanhã todo mundo vai ficar sabendo o que foi que você fez. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Aqui está resumido, mas o Davi se arrependeu. Rapidamente, ele percebeu que o negócio ficou feio para o lado dele. Então aqui bem resumido, ele se arrependeu. Mas eu disse para a igreja: quem nessa vida aqui, da minha idade para cima, vai lembrar daquele aerosol antigo que você matava uma barata, você, a danada da barata saia correndo, com aquilo em cima dela e ainda saia rindo. 3 dias depois ela estava virada de cabeça para baixo, perna para cima, você ia perto dela, passava a vassoura e fazia assim, ó. Aí as mulheres até corriam: ai, ela está viva. E ela ficava morrendo, a chamada morte minguada. Ela não morria de uma vez. Aí eu dei o exemplo, dois tristes. O cachorro que você cria, que é tão bonitinho, você tem um apego tão grande a ele,
porém aquele cachorro está mal, magricelo, já não aguenta mais ficar firme ali, e vai se levantar, e cai, e fica ali, emagrecendo, doente, ruim, babando, espumando, você diz, ai, o Totó está mal, o Totó. Isso dói em você. Ou aquele parente seu, 100 quilos, homem forte, uma moça bonita, foi para o hospital, entubado aqui, entubado ali, entubo para cá, tubo para lá, tubo a colar, 95 quilos, 90 quilos, 85, 80 quilos, 75 quilos, 70 quilos, 60 quilos. Como é que pode? Eu fui lá, ela está tão mal, tão feia, mas ele está tão feio, 100 quilos, o médico está tão ruim. Pastor, me dói, morte me guarda. Deus diz, você não vai morrer não, Davi. Eu perdoo o teu pecado. Você não vai morrer não. Olha aqui, ó, você não vai morrer não. 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Você não vai morrer não. Mas aquilo para o Davi era o quê? Uma morte. O filho dele, com a Batseba. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia, completa igreja, morreu a criança. Você sabe o que foi que o Davi fez, igreja, para a criança não morrer? Orou. Que mais? 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 E orou. E jejuou, e jejuou, e jejuou, e orou, jejuou, orou. Pastor, mas a criança não reviveu. Fique de pé todos. E Isaías 1:15. Ou para a gente fazer a oração, escutem essa aqui, ó. Você nem abrir. Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, quando multiplicardes as vossas orações. O que fez o Davi? Orou. O que mais? Orou. O que mais? Vamos lá, igreja, o que mais? O que mais? E também jejuou. Ele diz, quando multiplicardes as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Inclusive o sangue de quem? Quem é que lembra de quem ela era a esposa? Sangue de Urias. Amarrado. Inclusive o sangue de Urias. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Deus está vendo tudo. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto e ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Curva a cabeça, feche os olhos, deixa eu fazer uma oração para as pessoas que estão me assistindo em casa.